Andando com Jesus. É uma série, desde janeiro a gente está pregando sobre os evangelhos. Os 4 evangelhos, as mensagens estão circulando nesses 4 evangelhos. E os 4 evangelhos falam tudo sobre a peregrinação terrena de Jesus, quando ele esteve aqui na terra, na figura humana. Seu nascimento, sua morte, sua infância, sua ressurreição. Tudo isso está registrado nos evangelhos. E hoje a gente vai continuar, lembrando que o mês que vem a gente vai entrar numa outra série poderosa do livro de Atos dos Apóstolos. E aí vai ser uma época de ganhar muita alma para Jesus, de ser empoderado pelo Espírito Santo. A gente vai realmente dinamizar aí. Vocês se preparem que tem coisa forte chegando aí. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. O discurso mais importante de Jesus, quando Jesus esteve aqui, está registrado no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. O discurso mais importante é conhecido como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E esse discurso, ele é um discurso muito rico, tem muito conteúdo, porque aqui Jesus gastou muito tempo ensinando, dando realmente uma ministração assim, passando por vários assuntos importantes para a vida do homem. E no capítulo 5, 6 e 7 está registrado esse conteúdo. Por exemplo, no Monte das Bem-aventuranças, Jesus ensina lá, a pastora Vânia pregou aqui sobre o que é ser feliz. Bem-aventurado, né? O que é ser feliz? Também Jesus falou sobre ser sal da terra e luz do mundo. Jesus também ressignificou o que é o homicídio, porque na lei de Moisés matar só estava se referindo ao ato propriamente dito. Porém Jesus afunilou isso dizendo: olha, a pessoa que tem gente que não mata fisicamente, mas mata no coração as pessoas. Então Jesus realmente trabalhou forte isso. Jesus também ressignificou o adultério, falando que adultério não é só o ato consumado, mas também o ato de você olhar para uma mulher e desejar. Você já cometeu adultério. A Bíblia também fala que Jesus fala nesse sermão da montanha sobre o divórcio, explicando: o divórcio não é a vontade de Deus, não é o plano de Deus. A Bíblia também fala sobre dar a outra face. Se alguém te atingir, não é para você revidar, não é para ter vingança, é para você dar a face. Ainda nesse sermão, Jesus fala sobre amar os inimigos, muito difícil para nós. A Bíblia também fala sobre a prática da justiça. A Bíblia ensina também no Sermão da Montanha sobre a oração, sobre o jejum. Fala sobre mamon, sobre essa ganância no coração das pessoas sendo governadas por mamon. Também fala sobre ansiedade, não andeis ansiosos por coisa alguma. Também fala sobre as nossas escolhas, os 2 caminhos. Também fala sobre os falsos profetas. Tudo isso nesse bojo do Sermão da Montanha. Por fim, no capítulo 7 e no versículo 24... vai ser a nossa leitura agora. Ele conclui com essas palavras. Ele vai terminar o Sermão da Montanha. Ele está terminando os seus ensinamentos e agora ele vai dizer assim para o povo: quem ouve as minhas palavras, contextualizando, gente, quem ouve as minhas palavras, que palavras? Todas aquelas palavras que ele tinha dito no Sermão da Montanha. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que construiu sua casa sobre uma rocha firme. Continua: quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com a verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Senhor, que a tua palavra caia no nosso coração, a revelação abra o nosso entendimento, para que possamos viver e fazer a tua vontade, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Como eu tinha dito, o Sermão da Montanha é o sermão mais importante de Jesus.
Só para você ter uma ideia da importância desse sermão. Quantos aqui já ouviram falar em Mahatma Gandhi? Quem já ouviu falar? Gandhi foi um grande líder religioso, ganhou até vários prêmios, inclusive, se eu não me engano, até prêmio Nobel ele ganhou. E esse líder religioso disse uma frase muito impactante e muito relevante. Ele disse o seguinte: se perdessem todos os livros sagrados ou sacros do mundo, e só se salvasse o Sermão da Montanha, que são esses 3 capítulos, nada estaria perdido. Vou repetir de novo: se perdesse todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Lição de casa para mim e para você hoje, essa semana: leia o Sermão da Montanha com calma. Pega lá os 3 capítulos do Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e o 7, e lê, e você vai descobrir tantos ensinamentos de Jesus. Então, quando Jesus dá todos esses ensinamentos, ele conclui dizendo: olha, agora que vocês ouviram essas minhas palavras, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O homem que escuta o que eu estou ensinando e pratica o que eu estou ensinando, essa pessoa é comparada a um homem que construiu uma casa sobre a rocha. Alguém que construiu a casa sobre um alicerce firme, sobre um terreno firme. Porém, aquele que escuta as minhas palavras e não pratica, eu assemelho ele a alguém que construiu uma casa sobre a areia. Uma casa que não tem segurança, que não tem estrutura para suportar adversidades. E aí Jesus ainda provoca ainda mais a discussão, dizendo: olha, uma casa que está edificada sobre a rocha, ela vai enfrentar em algum momento da vida, ela vai enfrentar chuvas, ela vai enfrentar ventos fortes, e ela vai enfrentar inundações. E quando essas situações vierem contra aquela casa, ela não será abalada. Por quê? Porque a fundação dela está num terreno firme. Porém, as mesmas chuvas, os mesmos ventos e as mesmas inundações também virão sobre a casa que está edificada sobre a areia. E essa casa que está edificada sobre a areia, quando tiver que passar pelas adversidades, ela não vai suportar. E a Bíblia fala que aquela casa vai cair, e grande será o seu barulho, o seu estrondo. O que Jesus quis dizer com isso para todos nós? Primeira coisa que a gente aprende no texto: que aqueles que edificam a sua vida, porque essa casa nada mais é do que uma comparação da nossa vida, é isso que Jesus está falando. Então, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha chamada Jesus Cristo, essa pessoa não será abalada. As situações da vida não vão remover essa pessoa do seu lugar. Ela não será de fato atingida de uma forma fatal. Porém, aqueles que edificam a vida sobre a areia, essas pessoas estão sujeitas a não conseguirem enfrentar as adversidades da vida. Deixa eu dar um exemplo prático para você entender. Eu e a minha esposa já estamos casados aí há 20 e alguns aí. É porque a gente tem 2 histórias de casamento. Depois eu conto, numa outra oportunidade eu conto para vocês. E o que acontece? Nós tivemos uma filha. Minha filhinha chamava Luane, o nome dela. Hoje ela estaria com 22 anos. Faria agora, né? É 2001 que ela nasceu, não foi? Ela nasceu dia 3 de junho de 2021. Quantos anos ela teria? Me ajuda aí, faz a matemática aí. 22, é isso mesmo, meu irmão? Ela ia fazer 22 ou não? Faria? Eu gosto de falar com matemáticos. Tem matemático no culto. Irmão, eu estou ruim na matemática, vocês também estão, porque todo mundo ficou aí no tic-tac. 22 anos. Só que quando ela tinha 1 ano de idade, a minha filha faleceu. Meu sogro está aí, ó. Seja bem-vindo, seu Benedito. E a minha sogra, a dona Vânia. Vocês perceberam de onde vem a beleza da minha esposa ali, ó. Só não puxou o olho. A sogra de olho verde, nenhum dos filhos tem olho verde.
Só a neta. Gente, e aí o que acontece? Nós tivemos que lidar com a situação. A nossa filha faleceu com 1 ano de idade. E aí eu lembro que o nosso pastor falou assim pra gente: olha, vocês vão ter que tomar uma decisão na vida de vocês. 2 coisas podem acontecer. Ou vocês se apegam com Jesus e passam por essa adversidade, ou vocês abandonam tudo, culpam a Deus, culpam todo mundo e se revoltam contra Deus e se afastam dele para sempre. E graças a Deus nós ouvimos esse conselho, e a primeira opção foi a que valeu para nós. Nós conseguimos passar por aquela adversidade, e hoje a gente não olha para essa situação culpando Deus, até porque é muito difícil você compreender como que Deus permite você perder um filho, uma criança inocente, tanta gente má no mundo. Essas são as perguntas que a gente faz, né? Tanta gente má no mundo, tanta coisa, e como que Deus permite da gente perder um filho? Só que a gente tem que lembrar que o filho não é nosso, o filho é dele, é uma herança dele. Então ele dá e ele tira a hora que ele quiser. Se Deus falar assim, ó, estou recolhendo um filho agora, a gente não tem nem que perguntar por quê, porque nós somos dele, pertencemos a ele, tudo é dele. E eu e a minha esposa passamos por essa adversidade. Essa chuva veio contra a nossa casa, essas tempestades vieram para tentar remover, para tentar nos abalar, mas graças a Deus, eu me lembro como se fosse hoje, no enterro da minha filha, muitos amigos, muitos irmãos ali, e nós cantamos um louvor na época, se eu não me engano foi Preciso de Ti, né? Preciso de Ti. Parecia mais um culto de adoração a Deus do que um culto fúnebre. E nós conseguimos passar por aquela adversidade. E isso não é mérito nosso, porque às vezes as pessoas falam: como vocês conseguiram? Como se de nós mesmos nós encontrássemos forças, né? Como se nós mesmos fossemos responsáveis por suportar alguma situação. Nossa, como vocês são fortes, como vocês conseguiram? Não, querido, a nossa força vem do Senhor, vem dele. É por isso que nós podemos passar pelas tempestades da vida, pelas adversidades. Então a importância de você construir a sua vida nas palavras de Deus, na rocha eterna, nos fundamentos do Senhor, é muito importante por causa disso. Porque mais cedo ou mais tarde, qualquer um de nós aqui teremos que enfrentar dias maus. Todo mundo vai ter que enfrentar o dia mau. Uns já enfrentaram, outros ainda vão enfrentar, outros já enfrentaram e terão que enfrentar novamente, porque dias maus acontecem. Coisas boas e coisas ruins acontecem com todas as pessoas. A diferença está em estar na rocha ou estar na areia. Porque tem gente que por causa do luto de um filho morre junto, entra numa depressão profunda. Tem gente que por causa de um casamento destruído, que é triste, horrível, morre junto. Tem gente que por causa de uma enfermidade se entrega. Agora a diferença é, se eu estou apoiado nas palavras de Jesus, eu compreendo que a minha tribulação é leve e momentânea, e nada se compara à glória que há de ser revelada. Essa é a palavra que tem que queimar dentro de nós, essa certeza que nós devemos ter. E Jesus está falando exatamente sobre isso, sobre a pessoa que edifica a casa sobre a rocha é prudente, quem edifica sobre a areia é imprudente. Outra coisa que eu aprendo olhando para o texto é que não existe imunidade para quem é cristão, porque às vezes a gente vem para a igreja com aquela visão errada: agora nenhuma coisa vai me acontecer de ruim, não, agora nenhum mal vai me acontecer, porque agora eu sou evangélico, porque agora eu estou indo na igreja, e agora nenhum mal vai me acontecer. E aí quando a gente é acometido pelo mal, a gente entra em crise, fala: mas como que pode, eu estou indo na igreja? Quantas pessoas, eu já visitei com a minha esposa, com o pastor Tiago, que o pessoal fala assim: não, eu estou desanimado, porque eu estava indo na igreja lá e as coisas começaram a dar errado para mim. Eu estava indo na igreja e agora está dando tudo errado. Porque ele acha que ser cristão significa ser imune. Não, queridos, note bem o que o texto diz em Mateus capítulo 7. Chuvas, tempestades, ventos e inundações aconteceram com as duas casas, iguaizinhos: casa edificada sobre a areia e casa edificada sobre a rocha. Então, não existe imunidade para quem é cristão. Existe o quê? Existe uma segurança para quem está em Cristo.
Existe uma segurança de passar pela tempestade, de passar pelas adversidades e não ser abalado. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, não se acomode a esse evangelho que te ensinaram, dizendo que você não passaria por tempos difíceis. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aflições fazem parte. Infelizmente, nós vivemos hoje um tempo onde as pessoas não foram preparadas para passarem pelas frustrações, para passarem pelas adversidades. Elas não foram treinadas e entender que faz parte da dinâmica da vida, de viver. Qualquer pessoa que está inserida nesse mundo está sujeito a ficar doente, está sujeito a enfrentar problemas no casamento, a ter que lidar com desemprego, a ter que lidar com tantas adversidades. Mas o que vai fazer a grande diferença é aonde eu estou firmado. Nada pode me remover do meu lugar. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 13, põe para nós. Portanto, vistam-se da armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Então, eu me aprofundo em Deus. Por isso que ele fala, casa edificada sobre a rocha. Quando você vê uma construção, você consegue discernir só a olho nu de uma casa que foi edificada sobre a rocha e sobre uma areia? Dá para descobrir? Não. Você olhando, você vai falar assim, as duas casas foram construídas em lugares semelhantes. Então o grande segredo não está na estética da casa, na fachada da casa, naquilo que é aparente na casa. O grande segredo está na fundação da casa. E quando a Bíblia fala de edificar a casa sobre a rocha, a Bíblia está falando sobre fundamentos, sobre edificar sobre fundamento. Profundamente, não é viver uma vida cristã rasa, mas viver uma vida cristã profunda, que nos leva a buscar mais e mais de Deus. Essa é a dinâmica do cristianismo. A Bíblia diz em Salmo 30, versículo 4, põe na NVI para mim, Samuca. Salmo 34 diz assim: cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Isso aqui é para nós, os crentes. Louvem o seu santo nome. Continua. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode resistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. O que quer dizer isso? Quer dizer que chorar faz parte da vida. Só que essa tribulação que está te fazendo chorar não é para você morrer nesse lugar. Isso é só um período. O choro vai durar um período, mas a alegria vai vir em nome de Jesus. E ele continua, conclui assim, versículo 6. Versículo 6 do Salmo 30. Quando me senti seguro, disse. O que eu disse? Todo mundo junto, 1, 2, 3. Aonde que eu me sinto seguro, gente? Essa rocha. A rocha dá essa conotação de segurança. Quando você pisa num terreno rochoso, você fala, aqui eu estou firme. Então quando eu estou seguro, eu posso dizer, jamais serei abalado. Eu jamais serei abalado. A chuva vai vir, as tempestades virão, as dificuldades virão, mas eu irei permanecer na presença do meu Deus. Porém, a cereja do bolo dessa mensagem não está nisso que eu acabei de introduzir. Mas eu queria pegar a tônica do que Jesus disse para falar com você sobre evangelho prático. O tema da minha mensagem é evangelho prático. Por que é tão importante a gente falar desse tema, gente? Quantos aqui já foram católicos, ou são católicos, enfim, quantos aqui já foram ou são? Levanta a mão. Eu lembro que eu fui católico por um período da minha vida, e tinha uma frase que a gente falava o seguinte: quando a gente não estava muito fiel, indo na missa, né, praticando ali os dogmas da Igreja Católica, como é que fala? Oi? A Eucaristia, as coisas.
Aí a gente falava a seguinte frase: eu sou católico, oi? Não praticante. Era assim que a gente falava: eu sou católico não praticante. Eu não sei de onde que inventaram isso, porque não tem como ser. Ou você é um católico praticante, ou você não é católico. Ou você é um evangélico praticante, ou você não é evangélico. Então, a vida cristã exige prática. Se você está inserido na dinâmica da religião, e você não pratica os ensinamentos da onde você está inserido, você não faz parte. Porque evangelho é prático, é praticar, é uma prática. E eu gosto muito de pensar nisso, porque Jesus falou, ó, quem ouve as minhas palavras e pratica, ele é comparado a alguém que edificou a casa sobre a areia. Porém, aquele que escuta a minha palavra, mas não pratica, ele é como alguém que edificou a casa sobre a areia. Ou seja, o grande diferencial da vida cristã não é vir na igreja no domingo, não é lotar os templos na semana, não é participar de muitas coisas que a igreja faz, não. Ah não, é festividade disso, festividade daquilo, culto disso, culto daquilo outro, é ensinamento disso. Não é encher a nossa vida de programações da igreja. Não é isso que me transforma num cristão. Ah não, eu vou na igreja de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu moro dentro da igreja quase. Isso não faz de mim um cristão. O que me faz ser um cristão de fato é a prática do cristianismo. É o evangelho da segunda-feira. Não é o evangelho de vir aqui no domingo, ouvir a palavra, sair com a sensação de missão cumprida. Ai que gostoso, eu fui lá no culto. Ai, eu estou com uma sensação de que eu paguei a minha dívida na semana. Já fui na igreja. Isso não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é o fato de você praticar a palavra de Deus. Quando nós praticamos a palavra, de fato, podemos ser chamados de discípulos de Jesus. Prática do cristianismo. Tiago capítulo 1, versículo 22, na NVT, Samuca, por favor. Tiago 1, 22. Tiago vai dar um gancho nesse ensinamento de Jesus. Ele vai falar o seguinte: não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Percebe que não se trata de vir no culto e ouvir a palavra? A provocação da Bíblia é: não se limitem a ouvir, porque qualquer um pode ouvir, qualquer um pode vir aqui e ouvir a mensagem. Não se limitem a ouvir, ponham-na em prática, do contrário só enganarão a si mesmo. O que é enganar a si mesmo, gente? Por exemplo, eu gosto de usar roupa preta, tá vendo? Por quê? Por que eu gosto de usar roupa preta? Porque eu estou gordinho. E o pessoal fala que o preto dá uma disfarçada. Daí dá para parecer que eu estou muito gordo? Sim ou não? Dá, Lu? Não, né? Ó, de lado. Então olha só, a roupa preta dá uma disfarçada. Aí imagina só, eu tenho uma balança lá em casa, né, amor? A gente tem uma balança. Aí eu ponho a balança e vou pesar. Aí eu vou lá e faço só assim, ó, só ponho um pé na balança. Aí eu saio todo felizão. Por quê? Porque um pé só não vai revelar todo o meu peso. Então vai lá dar, sei lá, eu vou jogar o corpo em cima ali, vai dar uns 60 quilos, 70 quilos, aí eu vou ficar todo felizão. Estou pesando 70 quilos. Quem que eu estou enganando? A mim mesmo. É uma enganação própria. Por quê? Porque todo mundo está vendo que eu não peso 70 quilos. A minha esposa sabe que eu não peso 70 quilos. Aí eu subo na balança com um pé só e acho que eu peso 70 quilos. Eu saio de lá todo feliz. Por quê? Porque eu estou querendo me enganar. Então quem está inserido na fé, ouve as palavras de Jesus, acha bonito, nossa, que pregação boa, que pregação bonita, pastor, que da hora aquele culto, que legal, mas ele não pratica os ensinamentos da palavra de Deus, sabe o que acontece? Essa pessoa está enganando a si mesmo. Não faz sentido continuar caminhando na trajetória cristã se não for para praticar. Não faz sentido continuar servindo a Deus para enganar a mim mesmo. A gente fala sobre o inferno muito pouco, mas falamos de vez em quando. E o inferno é um lugar terrível, sim ou não? Tudo que a gente desenha do inferno é terrível. Fala, não quero ir para o inferno, ninguém quer ir para o inferno. Que isso, inferno? Eu não quero ir para o inferno. Então,
Se a gente pudesse colocar uma pontuação de 1 a 10 sobre o quão terrível é o inferno, eu sei que talvez muitos de nós aqui falam, não, é 11, é 20, porque é terrível. Só que tem uma coisa que é pior do que ir para o inferno. Sabe o que é pior do que ir para o inferno? Passar a vida toda na igreja e depois ir para o inferno. Isso é pior do que ir para o inferno. Por quê? Porque enganando a si mesmo. Ele vem para os cultos, ele escuta a palavra, ele ouve a mensagem, mas ele não põe em prática. Então ele está enganando a si mesmo. Eu sou um discípulo de Jesus, porque eu estou envolvido com programações da igreja, porque eu estou envolvido com o que a igreja propõe, mas eu não pratico nada daquilo. Então não faz sentido. O cristianismo é prático, mensagem do evangelho é prática. A gente escuta, absorve a mensagem para viver ela na segunda-feira. O evangelho de domingo é a coisa mais fácil que tem, gente. Vir para a igreja de domingo, ouvir um culto, participar de uma celebração, é a parte mais fácil do evangelho. O grande desafio começa na segunda-feira, quando ninguém está vendo a gente, quando a gente tem que lidar com o nosso trabalho, quando a gente tem que lidar com nossa família, quando a gente tem que lidar com a nossa saúde, quando a gente tem que lidar no trânsito, quando a gente tem que lidar com as nossas transações comerciais, quando a gente tem que lidar com as nossas contas, com nossos boletos. É aí que está o grande diferencial do cristianismo. Somos desafiados. Continuando, por favor, de Tiago 23. Pois se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho. Olha a comparação que a Bíblia faz. Quem ouve a palavra de Deus, mas não pratica, é como alguém que está se olhando no espelho. E acontece o quê? Vai lá. Vê a si mesmo, estou me olhando no espelho e estou vendo a minha imagem no espelho. Mas assim que se afasta, esquece de como era a sua aparência. Talvez para você seja difícil de entender esse texto, mas eu vou tentar deixar ele mais pedagógico aqui para a gente entender. O que significa alguém que está olhando no espelho? Por que a Bíblia faz essa comparação? Quem ouve a palavra de Deus é como alguém que olha no espelho, vê a sua imagem refletida no espelho, mas logo depois que ele sai da frente do espelho, ele se esquece de como ele era. Esse espelho é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu encontro duas coisas. Eu vejo duas coisas aqui na Bíblia. É como se eu estivesse olhando para mim mesmo. E olhando para a Bíblia, eu vejo os meus pecados. Uau! Como eu sou um miserável pecador. As minhas obras não podem me salvar. As minhas obras são como trapo de imundícia diante de Deus. Então eu olho para as Escrituras para enxergar a miséria dos meus pecados. É por isso que eu olho para a Bíblia. E a Bíblia me mostra que eu sou um pecador que preciso da graça e da misericórdia de Deus. E eu não posso me esquecer disso. Nunca posso me esquecer que eu sou um pecador e que eu preciso da graça e da misericórdia de Deus. Por isso que ele fala: você está diante da palavra, como se você estivesse diante de um espelho, olhando para a palavra. Quando você se afasta desse ambiente da palavra, você nunca pode se esquecer de quem você é. E quem que você é? Eu sou um pecador miserável. As minhas obras não podem me salvar. A minha bondade não pode me salvar. Eu não posso confiar na minha própria justiça para me salvar. Essa é a primeira coisa que eu enxergo olhando para a Bíblia. E a segunda coisa que eu enxergo nesse espelho chamado Bíblia Sagrada também é a minha justificação. Então, peraí, eu olhei para os meus pecados, eu entendi que eu não posso me salvar a mim mesmo, eu entendi que eu não posso ser salvo pelos meus próprios méritos, mas ao mesmo tempo eu também enxergo, eu não posso me esquecer disso, que por causa do sangue de Jesus eu posso ser salvo. Eu olho para a Bíblia e eu encontro a minha salvação olhando no espelho. Uau, é isso que a Bíblia diz de mim. Porque quando você olha no espelho, você vê a sua identidade. Você vê quem você é, a sua aparência naquele espelho. Quer ver um exemplo mais claro? Quantos aqui já tiveram a infelicidade de ter alface no dente? Não é horrível? Vou ser sincero. Já aconteceu com você, Pedro? Um alface no dente, ou então um caroço de feijão. Aí você vai no espelho e olha. Mulher tem mais esse hábito. Homem não, alguns homens, não, pelo menos eu não fico toda hora olhando no espelho, mas tem mulher que ela vai lá, pode ver, se ela for no banheiro na igreja, ela saiu do banheiro, ela vai no espelho e dá uma mexidinha no cabelo e tal.
Então aí você olha no espelho, aí você dá um sorrisinho assim, vê um alface. A primeira coisa que você pensa é assim: puxa, quanto tempo que eu estou com esse alface aqui? É verdade, você já começa a pensar: eu almoço, será que é desde a hora do almoço? Eu já conversei com tantas pessoas, ninguém teve coragem de falar para mim que eu estava com alface no dente. Aí eu olho para o alface no meu espelho, e o que eu faço? Eu vou ficar envergonhado por causa daquele alface, e eu vou arrancar o alface do dente. Vou limpar a minha boca e vou arrancar o alface do dente. Então o espelho serve para isso, para me olhar para quem eu sou, ver aquilo que está errado e remover. Então é exatamente isso que a Bíblia está falando. Eu estou diante desse espelho, eu estou olhando a imundícia dos meus pecados, mas quando eu me afasto, porque por exemplo, se eu encontro um alface no meu dente, aí eu falo assim: puxa, eu estou com um alface no dente, puxa vida, eu estou com um alface no dente, e vou embora, e não tiro o alface, não faz sentido. E depois ajo normalmente com as pessoas como se eu não tivesse alface no dente, sendo que eu acabei de ver que tinha um alface no meu dente. É a mesma coisa a vida cristã. Quando você está diante da palavra de Deus, a palavra de Deus mostra o alface no seu dente, a palavra de Deus mostra o feijão que está no seu dente. E aí quando você enxerga isso, você fala: opa, não está certo isso. Isso é praticar a palavra. Eu preciso remover o alface do dente. Amém? Quem entendeu, dá uma glória a Deus. Vamos lá, continuando então, 25. Se contudo vocês observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, lei perfeita que os liberta, aqui a Bíblia, a palavra de Deus, lei perfeita que liberta. Eu estou exposto a esse ambiente, observando a Bíblia, observando a palavra de Deus, uma lei perfeita, não é de homens, mas que traz libertação para mim, observando a lei perfeita que os liberta, e perseverar. Por que perseverar? Porque é assim, gente, tem gente que ele quer instantaneamente resolver os problemas dele. O cara acabou de chegar na igreja e ele quer que Jesus com uma varinha mágica toca na cabeça dele para mudar toda a vida dele. Uma vida que ele levou não sei quantos anos para destruir, batendo na mulher, batendo nos filhos. Aí quer que a mulher volte a amar ele. Eu estou indo na igreja, minha mulher mesmo assim não está me amando. Eu estou indo na igreja e mesmo assim meus filhos não querem falar comigo. Eu estou indo na igreja e eu continuo desempregado. Ele acha que é uma varinha mágica que resolve os problemas. Não é. Então você precisa perseverar naquilo que Jesus falou. A palavra de Deus é a verdade, eu persevero nela. Então eu observo a lei e persevero naquela prática espiritual. Persevero nela e ponho em prática. É aqui que está o grande X da questão. Pôr em prática, sem esquecer o que ouviram. Serão felizes no que fizerem. Então eu ponho em prática, sem me esquecer. Por isso que eu sempre desafio os nossos irmãos: traga um papel, traga uma caneta, anota, presta atenção no culto, presta atenção na palavra. Olha, não é para você ficar distraído, não deixa nada distrair você, presta atenção. Por quê? Porque aquilo que você está absorvendo da palavra de Deus e pondo em prática na sequência é que vai fazer você se tornar uma pessoa diferenciada, uma pessoa feliz, é o que diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 13. A Bíblia fala assim, ó: quando 12:3, desculpa, tá? Romanos 2:3, desculpa, Romanos 2:3, me perdoa. 2:13, perdoa de novo, vai perdoando. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei que nos torna justo aos olhos dele. Põe na NVI agora, só muda a versão. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Põe na NVI agora, na NVT. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei que nos torna justos aos olhos de Deus. Ou seja, a prática disso. Acho que na ACF até usa essa versão, a prática, praticar a palavra.
Aí você deve estar perguntando assim: pastor, mas legal isso que você está ministrando, mas como que funciona isso na prática? Como que é praticar a palavra de Deus na prática? O que é praticar a Bíblia? Como que eu lido com isso? Mas antes de eu explicar essa parte prática, eu quero que a gente vá para um texto agora. E esse texto aqui eu achei muito, muito interessante. Põe para mim na NVT. Quando eu falo ali NVT, NVI, gente, são as traduções da Bíblia, tá? É que tem traduções que ela encaixa o mesmo significado, só que as palavras ficam melhor nessa que eu estou falando. Ezequiel capítulo 33. Igreja não é entretenimento. Diga assim: igreja não é entretenimento. Você sabe que a gente está vivendo um momento hoje, uma era hoje na igreja evangélica, que é chamada igrejas high-tech. O que é uma igreja high-tech? Eu não vejo problema nenhum em ser uma igreja high-tech, uma igreja que explora bastante a tecnologia. Então tem telões de LED, tem uma boa iluminação, e a gente vai ter tudo isso, se Deus permitir. Um bom som, toda a parte da igreja assim, sempre voltada para a tecnologia. Vai deixar a criança na escolinha, recebe um QR Code lá para saber onde está a criança, um cadastro, tudo informatizado, uma igreja high-tech. E o que acontece? Muitas pessoas vêm na igreja porque a igreja se tornou muito técnica e ela tem algumas virtudes que chamam muito a atenção das pessoas. Por exemplo, uma igreja com bom som e com bons músicos, com uma boa iluminação, ela dá um aspecto realmente não de um culto, mas de um show. E não estou criticando essa questão do show, mas estou dizendo assim que dá esse aspecto, parece um show. E aí hoje, para você ter uma ideia, a juventude da igreja está sendo treinada em algumas igrejas até para ter as suas performances, boas performances no palco. Como você vai ter uma boa performance, o jeito que você vai se vestir, tudo isso tem igrejas que estão trabalhando isso nas pessoas. E aí agora o culto não é um lugar para me ouvir uma palavra de transformação, mas é um lugar de entretenimento. Eu vou lá para me entreter, para mim depois emitir minhas opiniões. O culto hoje estava legal, o louvor estava bom, o som estava bom, olha aquele cara como que ele canta, você viu a performance dele e tal. Isso é entretenimento. Só que isso não é novo na igreja. Isso não é novo. Essa questão, eu achei muito fantástico esse texto que a gente vai ler, porque quando eu encontrei esse texto eu falei: qualquer semelhança não é mera coincidência. Vamos ver o que aconteceu com o profeta Ezequiel. Vamos lá, Ezequiel 33, versículo 30. Filho do homem, olha o que Deus está falando para Ezequiel: filho do homem, seu povo fala de você em suas casas. Então olha só, o profeta era falado dentro da casa. Poxa, o profeta Ezequiel é bem, você viu a pregação dele, que legal, tal. E junto às portas, até comentando com os vizinhos, tal, todo mundo falando do profeta. Dizem uns aos outros: venham, vamos ouvir o que o profeta tem a nos dizer da parte do Senhor. Vamos ver o que ele tem para dizer para a gente. Vamos lá, vamos no culto lá, é legal aquele culto, é legal, tal. Continua. Eles vêm fingindo ser sinceros e sentam-se diante de você. Então eles vão lá no culto do Ezequiel, estão fingindo ser sinceros, sentam-se diante de Ezequiel, ouvem as suas palavras, mas o quê? Mas não têm intenção alguma de pô-las em prática. Eles escutam a palavra, mas não estão com nenhuma intenção de mudar a vida deles. Eles estão até questionando algumas coisas que você fala, Ezequiel. Então eles não estão com nenhuma intenção de pôr em prática. Eles têm a boca cheia de palavras sensuais e o seu coração só quer dinheiro. Aqui entra um pouco da nossa crítica à teologia coaching. Essa teologia impregnou dentro da igreja. E o que acontece? O coaching, ele tem as suas virtudes, mas ele também tem os seus problemas. Principalmente agora, porque é falado muito sobre a questão de provocar ganância no coração das pessoas. As pessoas já querem dinheiro. Você sabia que esse é o mal do ser humano, né? Principalmente no Brasil. Sabe qual que é o sonho do brasileiro? Ser rico. É o que o brasileiro quer. Sabe por que as nossas plataformas digitais, o YouTube, Instagram, vende tanto curso? E quais são os cursos que mais vendem? Aquele assim, ó, arrasta para cima que eu vou te ensinar a faturar não sei quantos milhões em tantos dias. Arrasta para cima que você vai descobrir como ganhar dinheiro em tantos dias.
Arrasta para cima que você vai ver como ficar rico, como você vai conseguir ter rico, como você vai conseguir ter dinheiro. Esse tipo de conteúdo vende muito, vende muito. Vai eu fazer um curso para ensinar a Bíblia. Vamos estudar aqui, arrasta para cima aí que nós vamos estudar o monte das bem-aventuranças. Ninguém quer saber sobre isso. Agora, se eu ensinar como faturar 6 em 7, 6 dígitos em 7 dias, uau, isso me interessa. E é exatamente isso que estava acontecendo. Esse povo aqui estava interessado em duas coisas: dinheiro, e na boca deles só tinha palavras sensuais. São os dois problemas hoje que temos. Essa sensualidade também, a indústria pornográfica, você não tem noção que o que é de crente metido em pornografia, vocês não têm noção. Está achando que isso aí é um problema só do pessoal que não conhece Deus? Não, um monte de crente viciado em pornografia. Por quê? Porque o mundo é pornográfico. Você nem precisa procurar mais. Antes, para você acessar uma pornografia, você tinha que comprar uma revista da Playboy, escondido, botar debaixo do colchão para a mãe e para o pai não ver, esconder lá, para você poder acessar a pornografia. Era assim que a gente fazia. Porém, hoje você está conversando, uma conversa saudável na internet, está lá, daqui a pouco sobe uma janelinha. Oi, quer falar comigo? A janelinha sobe do nada, nem pediu sua autorização. Pede uma janela, sobe lá na internet, provocando a pessoa para entrar na pornografia. Então, era isso que estava acontecendo com esse povo. Aqui escutar profeta nada. O que a gente gosta mesmo é de ir no culto, escutar uma boa música, escutar um bom louvor, a palavra dele até que é legal, tudo, mas a gente não tem intenção de botar isso em prática, não. Ezequiel, você está ultrapassado, está quadrado isso aí. Ezequiel, esse negócio que você está ensinando para nós, a gente não está com nada, não. Acorda para a vida, Ezequiel, o mundo mudou. O mundo é sexo antes do casamento, você está dizendo que é pecado, Ezequiel? Para com isso. A gente tem que ficar geral. Beijo na boca é coisa do passado. A moda agora é namorar pelado. É verdade, gente. Esse é o mundo que a gente está vivendo hoje. Agora, se a igreja não é séria para ensinar uma palavra de Deus, isso vai ser fomentado nas pessoas. Olha como é que a mente do ser humano é podre. Eu lembro que aqui tinha as irmãs que dançavam a dança profética aqui na igreja. Aí teve um cara que teve a pachorra uma vez e falou assim: o pastor é esperto. Por quê? Ele põe até umas bailarinas lá no culto. Faltou me chamar de chacrinha. Ele põe umas bailarinas para poder atrair a gente, para a gente ficar lá olhando para as bailarinas. As templetes. Gente, isso é muito sério. Mas essa é a mente do ser humano podre. Agora, se eu fomentar isso, vai ficar pior. Então aqui esse povo queria o quê? Só queria saber de dinheiro. Aí se eu ficar aqui, vamos fazer a campanha da prosperidade. Por que você acha que igrejas que fomentam pregações sobre prosperidade, Vocês estão achando que eles estão atrás de Jesus? Sabe de nada, inocente? Então não. O que eles querem é saber como que vai resolver o problema financeiro deles. Como que eles vão ganhar dinheiro, como que eles vão resolver o problema. Então Deus está falando para Ezequiel: Ezequiel, esse povo não quer saber. Eles estão atrás de entretenimento, eles não querem pôr em prática a palavra. Eles não estão interessados em como viver o evangelho da segunda-feira. E Deus, para consolar o profeta Ezequiel, vamos lá, continua no 32. Eles o consideram, olha só, eles o consideram o quê? Um divertimento, entretenimento. Ezequiel, eles consideram você um divertimento. Ir para a igreja é divertido. Ô Ezequiel, ir lá no culto seu, Ezequiel, é gostoso. Eles gostam de se divertir, eles dão risada. Eles saem mais leve daquele ambiente. É gostoso, Ezequiel. Ir no seu culto é bom. É assim que o povo te enxerga, Ezequiel, um divertimento. Mas eles não estão interessados em praticar a palavra. Como alguém que entoa canções de amor com uma linda voz, ou toca belas músicas no instrumento. Ouvem suas palavras, mas não as põem em prática. Então Ezequiel, um pregador, isso é horrível, porque você estava se sentindo meio bobo. Poxa, mas eu estou lá gastando meu tempo, eu estudo uma mensagem para ministrar, mas o povo não quer saber, o povo não quer viver a palavra, o povo não quer viver o evangelho da segunda-feira, o povo não quer viver a palavra que eu estou pregando. O que está acontecendo? Aí ele fala: calma aí, Ezequiel. Versículo 33, ele vai consolar Ezequiel dizendo assim, vai lá, põe para mim: quando porém todas essas coisas terríveis acontecerem, elas certamente acontecerão,
saberão que um profeta esteve no meio deles. Ou seja, independente de como as pessoas estão considerando a pregação da palavra, eu vou continuar pregando. Para quem quer praticar e para quem não quer praticar. Porque o ministro do Evangelho, ele é um atalaia do Senhor, ele faz os avisos. Ele está avisando, está sendo usado por Deus para avisar, para colocar o povo no prumo, para dizer, gente, vamos andar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos servir a Deus, vamos focar em Deus, vamos respeitar a Deus, vamos honrar a Deus. Agora, quem é que vai determinar se vai viver o Evangelho da segunda-feira? Não é eu, é você. Eu não vou dizer o nome, mas eu fui na casa do meu irmão essa semana passada, e ele me falou uma coisa. Ele falou assim para mim: pastor, você sabe o que aconteceu comigo? Nós estávamos falando do valor das contas de energia. Diz que a energia vem muito cara, né? Conta de energia muito cara. Aí o irmão falou assim, ó. Um pastor trabalha com ele numa empresa. O pastor trabalha com ele, falou assim para ele assim, ó. Por que você não faz um gato lá? Faz um gato. Pega a energia sua lá e eu te ensino a fazer um gato lá para você pagar mais barato. Aí esse irmão envergonhou o pastor e falou assim: pastor, sabe por que eu não faço gato? Porque eu me converti de verdade. Eu não fui batizado no vinagre. Eu me converti de verdade. Esses dias eu estava com o rapaz dentro do carro, eu falei: meu filho vai tirar a carta. Falou que ele é crente também, o cara. Meu filho vai tirar a carta. Aí ele falou: ó, você sabe que não dá para tirar a carta na raça não, né? Dá uma quebrada lá, paga lá uma propina lá, que seu filho pega a carta. Esses são os crentes de hoje, que não quer praticar o Evangelho, ele só quer vir na igreja ouvir uma palavra, e enganando a si mesmo. Gente, isso não vai mudar a nossa vida. Ou a gente toma uma decisão de falar assim: eu vou viver de verdade o Evangelho, ou não faz sentido continuar. É enganar a si mesmo. Uma coisa é você ter uma fraqueza, você ama Jesus, mas tem um pecado que está te atormentando e você não conseguiu se libertar dele. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que vivem de uma forma deliberada no pecado, mesmo sendo exposto todos os dias à palavra de Deus. Mesmo estando exposto todo dia ao ambiente da fé, ele não consegue caminhar dentro das verdades da palavra, não consegue viver a palavra de Deus. Quer ver o que é evangelho prático? Evangelho prático é perdão. Isso é evangelho prático. Como que pode você que é crente não falar com o seu irmão, não falar com a sua mãe, não falar com o seu pai, tá brigado com a sua família? Que evangelho prático é esse que a gente está vivendo? Não, pastor, eu sou crente, mas eu não falo com meus irmãos, com meu irmão tem não sei quantos anos. Ah, eu sou crente, pastor, mas o meu pai, eu não consigo falar com ele há muitos anos. Isso não é um evangelho prático. As palavras de Deus é para ser praticada. O evangelho prático é o amor, é amar as pessoas. E não é amar só quem gosta, é amar as pessoas. Se o próprio Jesus no Sermão da Montanha está me desafiando a amar até os meus inimigos, o que dirá dos meus amigos? Amar. Evangelho prático é compartilhar. Não é ter uma vida egoísta, mas é uma vida altruísta, uma vida que partilha do que tem com os outros. A sua casa é para servir as pessoas, o seu carro é para servir as pessoas. Não serve ninguém com quem tem. Para que você quer ter essas coisas se você não pode servir os outros? Para que você quer ter um bom carro se você não pode levar um irmão no médico, dar uma carona para alguém? Para que você quer ter? Isso não é cristianismo. E nós estamos vivendo hoje numa época onde as pessoas estão sendo ensinadas a serem egoístas. Isso não é cristianismo. O cristianismo é servir, se colocar à disposição dos outros e dizer assim: ó, quero te servir, estou à sua disposição. Está precisando de mim para quê? Quero servir você. Cristianismo fala de generosidade. Alguém disse um dia: a última parte do corpo de uma pessoa a se converter é o bolso. Sabia que, pasmem os senhores e as senhoras, numa igreja como essa, estatisticamente falando, 30% das pessoas são fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas. Só 30%. Agora, o que? Pessoas que não querem praticar o evangelho. Eu não estou nem falando para você ser um legalista. Eu estou falando sobre a generosidade. Ser generoso, isso é do cristianismo. Ser generoso, doar, isso é do cristianismo. O cristianismo fala de santificação. O que é santificação? É se separar das coisas desse mundo.
uma separação. Tem gente que não quer. Não, pastor, eu não quero isso para a minha vida. Então não faz sentido continuar a caminhada cristã se não está disposto a se santificar. Cristianismo é proclamação. Não dá para você passar o mês inteiro sem falar de Jesus para uma pessoa. Ah não, pastor, a minha vida já é um exemplo. Estou ok, a minha também tenta ser o exemplo. Mas eu preciso proclamar, verbalizar Jesus. Eu não posso ser um agente secreto de Jesus. Ninguém no meu trabalho sabe que eu sou crente. Ninguém na minha empresa sabe que eu sou crente. Ninguém no meu bairro sabe que eu sou crente. Não, deixe claro quem você serve. Anuncie Jesus aonde você mora. Isso é cristianismo prático. Cristianismo prático é viver bem em família, se esforçar para ter uma família boa. Agora, tem crente que bate na mulher, gente, cadeia para você, meu irmão. Se chegar a notícia para mim, 190, eu vou ligar na hora. Crente não, já é errado bater na mulher, mas o crente piorou. Logo vamos implantar aqui um sistema aqui para ensinar as mulheres a lutar, para dar uma surra, não sei se você vai ver. Agora, eu sou cristão, mas sou um bruto dentro de casa. Sou ignorante, chucro, bruto com os meus filhos. Cristianismo é viver bem em família. Isso é cristianismo. Evangelho prático é isso. Não é vir aqui ouvir uma palavra religiosamente, oh, aleluia, glória a Deus, que bom, que culto abençoado. Mas segunda-feira que tem a oportunidade de viver o evangelho em família, não vive. Não ouve os filhos, não ouve. Ah não, eu crio meus filhos assim porque meu pai me criou assim. Querido, se você não acompanhar como que é a linguagem desse mundo do século 21 hoje, você vai perder sua família. Antigamente os filhos não podiam nem entrar numa roda que o pai estivesse conversando. Hoje não funciona mais assim. Eu acho que é até um pouco opressor esse ambiente. Você precisa ouvir o coração dos seus filhos. Como é que você vai descobrir se o seu filho está bem na escola, se ele não está sofrendo nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de bullying, se você não conversa com eles? Isso é evangelho. Evangelho é dar bom testemunho, é viver no trânsito. Tem crente que se revela no trânsito, quem ele é de verdade. Escutou a palavra de Deus, mas se tomar uma fechada no carro, o dedo abençoado sai para fora. Xinga, amaldiçoa. Isso não é evangelho. O evangelho prático é como a gente vive no trabalho. Tem crente que dá mau testemunho, pega atestado por qualquer coisa. Ele já entra na empresa, ele entra assim, ó. Meu primeiro dia de trabalho, deixa eu procurar um negócio aqui que um dia eu vou processar essa empresa. Ele já entra no primeiro dia pensando em processar a empresa. Isso não é bom testemunho, isso não é ser cristão. Uma coisa é uma causa legítima, que você está sendo lesado, e aí tem a justiça do trabalho para você recorrer. Mas ir com esse pensamento já, isso não é cristianismo. Cristianismo, ser um bom funcionário e também ser um bom patrão. Se você tem o seu negócio, também ser um bom patrão. Cristianismo é como você se relaciona com os seus vizinhos. Lá no seu bairro ninguém gosta de você e é os outros que estão errados, não é você. Eu não sei porquê, meus vizinhos nenhum gosta de mim aqui. Nossa, mas que estranho, você nunca fez nada e eles não gostam. Vai ver porque você é arrogante, porque você não sabe falar um bom dia, porque você não sabe cumprimentar as pessoas, porque você cria caso com tudo, é um rixoso, encrenqueiro no seu bairro. É a maneira como os cristãos estão vivendo. Então o cristianismo prático é isso. Não é no domingo. Domingo todo mundo é crente, todo mundo consegue ser crente, é facinho ser crente. O evangelho dinâmico e verdadeiro começa na segunda-feira. Como a gente vai viver a partir da segunda-feira? O desafio da palavra é: não seja apenas ouvinte, mas seja praticante. Informação não vai mudar você. Só informação. Não, o que vai mudar a sua vida é como você vai lidar com o evangelho a partir da segunda-feira. Poxa, eu tenho que amar, eu sei, eu estou com vontade de esganar aquele irmão, mas essa não é o ensinamento da palavra de Deus. Senhor, me ajuda, Pai, me ajuda. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser dessa maneira. Eu não estou pregando atestado de perfeição aqui, gente. Eu também tenho que lidar todos os dias com situações difíceis para mim.
Mas só que eu não consigo olhar para a Bíblia e dizer que é a Bíblia que está errada. Eu consigo olhar para a Bíblia, para o espelho e dizer assim: o errado sou eu. É eu que tenho que mudar, não é a palavra de Deus que tem que mudar e se adequar para mim. É eu que tenho que ser transformado. É eu que tenho que ser mudado. Amém? E para a gente concluir, 1 Pedro 2,12. O evangelho prático dá esse resultado aqui, ó. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem, porque nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. O evangelho prático é o evangelho de pagar os boletos na segunda-feira. O evangelho prático é o evangelho que você tem a oportunidade de expressar ele quando você está vivendo a sua vida cotidiana. Eu sou crente, eu vou na igreja todo domingo. Grande coisa, grande coisa. Não muda nada. Ir para a igreja todo domingo não quer dizer nada. O que vai realmente revolucionar e marcar a cidade que você mora, o bairro que você mora, a empresa que você trabalha, é como você está vivendo o evangelho da segunda-feira. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Sérgio Louvor pode subir aqui. É o culto da ceia, é para isso, para alinhar, para apertar os parafusos. Não é atestado de perfeição, não é colocar um peso em cima de você, não é te julgar, nada disso, não é nada disso que a gente está falando aqui hoje. A gente está desafiando a gente não viver uma vida mundana, enganando a nós mesmos, só pelo simples fato de congregar em uma igreja, em vir aqui para o culto. Não enxerga a igreja como entretenimento. Aquele texto de Ezequiel me chocou quando eu li. Falei, uau, era assim que estava acontecendo com o profeta. E o próprio Deus está dizendo para eles: olha, o povo te vê como divertimento. Teve uma época da minha caminhada cristã que eu tinha essa preocupação, eu achava que o culto tinha que ser animado. Vou animar o culto. Aí o pessoal tem que falar: não, eu não estou gostando muito da minha igreja, está muito desanimado lá. Como se tivesse obrigação de ter animação. O circo é ali, do outro lado. O circo é lá, não é aqui. Que não é lugar de animação. Apesar da gente, sim, se alegrar. Não estou dizendo que a gente tem que ficar todo mundo aqui de... Não é isso. Estou dizendo que não é essa a resposta do culto. Um dia o cara chegou para o pastor Tiago e falou assim: eu estou indo numa igreja lá em Bragança, falou o nome da igreja. Estou indo numa igreja lá que eu gosto de ir lá. Por quê? Porque lá eles ensinam sobre finanças. Não, a gente não quer que as pessoas venham aqui com esse entendimento. Eu vou lá na Templo Vivo lá porque lá ensina sobre finanças. Não, querido, não. Nós vamos ensinar sobre finanças, sim. É importante esse tema. Isso faz parte do cristianismo, mas não é isso que tem que atrair as pessoas para cá. Eu vou naquela igreja, sabe por quê? Porque eles têm ministrado uma palavra que conduz para a vida eterna. E é por isso que eu gosto de ir naquele lugar. Lugar de passar a mão na cabeça, meu irmão. Sabe quem gosta de passar a mão na cabeça dos outros? É o Gu, cabeleireiro. Chega lá no salão dele e fica lá passando a mão. Aqui não. Quer que passe a mão na cabeça? Procura o Pedro Gu. Aqui não é lugar de passar a mão na cabeça. Aqui é lugar de ensinar a mensagem de Deus que confronta as nossas vidas e nos desafia a viver o evangelho da segunda-feira. Amanhã lá no seu trabalho você vai ter a oportunidade de dizer assim: Senhor, me ajuda a viver o evangelho aqui dentro hoje. Senhor, me ajuda a viver a mensagem hoje. Tem crente que está procurando um jeito de levar vantagem. É o gato da internet, é o gato da Netflix, é o gato não sei de onde, é o gato. Vai gostar de gato assim lá na China, meu irmão? É verdade. Sempre querendo levar... Gente, eu também acho caro as contas. Eu também tenho dificuldade com as minhas contas também. São caras. Tem vezes que eu falo: meu Deus, como que pode?
Eu também me sinto indignado, às vezes falo, poxa, tem que pagar aqui, essa empresa da nossa cidade aqui, você paga R$100 de água, vem 200 porque tem o esgoto e nem tem esgoto e tal, e você fica indignado com isso. Mas por causa disso eu vou fazer um gato? Que cristianismo é esse? Onde você está aprendendo isso aí? Não é com a palavra de Deus, pode ter certeza. Não é com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina a renunciar às nossas próprias vontades. A palavra de Deus nos ensina a matar o nosso eu. Cristianismo é coisa séria, gente. Eu prefiro pregar hoje aqui uma mensagem dessa para você sair daqui hoje em crise, mexido, do que trazer uma mensagem de motivação para você sair daqui enganado. Ai, que gostoso, tá tudo bem. Tem nada bem, meu irmão. Tem nada bem. Tá nada bem. Se nós não estamos praticando a palavra de Deus, vamos buscar de Deus para praticar. E o mais interessante é que a gente não pratica a palavra, mas quer resultados positivos. Porque a gente acha que é uma mágica. Pastor, mas eu estou indo na igreja. Diz que teve um cara, como é seu nome, meu irmão? Manuel? Deus está conosco, né? Manuel, tem gente que faz assim, ó. O cara disse que teve um cara que ele falou assim: eu vou lá na academia. Aí chegou na academia e queria meter um processo na academia. Falou: eu vou processar a academia. Mas por quê? Porque já tem 1 ano que eu pago a academia, eu não tive um resultado até agora. Tive um resultado. Aí o cara foi lá no prontuário para puxar, falou: meu amigo, você nunca vem na academia, você só paga. Você só paga e quer ter resultado, não funciona. Se você não subir na esteira, na bicicleta ergométrica, se você não sentar lá nos aparelhos, o resultado não vai aparecer. Gente, a Bíblia funciona para quem funciona na Bíblia. A Bíblia funciona para quem funciona na Bíblia. Ah, eu quero colher um bom casamento. A Bíblia fala sobre casamento, o quê? Eu tenho que amar minha esposa com um amor sacrificial, extremamente difícil. Sabe o que é amor sacrificial? Pular na frente da bala. É pular na frente da bala. Vem uma bala na direção dela, eu pulo. Pegou a câmera lenta? Pegou? Amor sacrificial. Difícil? Pacas. Muito difícil. Mas é o que a Bíblia manda. E eu não vou questionar a Bíblia. Então nessa parte eu não tenho que brigar com ela. Eu tenho que só dizer: Deus, eu estou errado. Eu tenho que amar minha esposa como o Senhor falou para me amar. Ah, os meus filhos, eu não aguento mais, pastor. Por quê? Porque você não dá uma palmadinha no bumbum dele. Ah, pastor, por quê? A Bíblia te ensinou a corrigir seu filho. A Bíblia te ensinou a educar o seu filho. Você está fazendo do seu jeito que você quer, então paga a conta. Como é que você quer ter resultado diferente fazendo uma coisa que a Bíblia não mandou você fazer? Cristianismo prático. A gente só pode cobrar de Deus o que a gente está praticando. Aí a gente pode cobrar. Por isso que ele fala assim, ó: façam prova de mim. Mas o façam prova de mim tem um contexto. Qual que é o contexto? Você precisa fazer isso para depois fazer a prova. Então quando você está vivendo o modelo de Deus para a sua família, aí você pode falar para Deus: Deus, eu estou fazendo o que o Senhor falou. O que está de errado? Eu preciso desse resultado, Deus. Eu preciso desse resultado aqui. Porque se eu estou fazendo o que a Bíblia falou, por que o resultado não está vindo? Aí eu posso falar com Deus desse jeito. Caso contrário, é enganar a si mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nós, compaixão de nós. Saia daqui nesse domingo dizendo assim: eu vou viver o evangelho da segunda-feira. Domingo é fácil. Não vou enganar mais a mim mesmo. Obrigado, filho.